E aqui a gente tem a viagem de uma alma. Ó, esse é o livro do Peter Richelieu, que era um inglês teosofista. Eu não me lembro se ele saiu na década de 50 ou 60. É um livro muito lido. A editora Pensamento reedita esse livro há muitas décadas. O Peter Richelieu tinha um irmão que era aviador, desencarnou durante a Segunda Guerra. Ele era teosofista e tinha saídas do corpo. E encontrava o irmão desencarnado. Então, a melhor forma naquela época, década de 50 ou 60, que eu não tenho certeza, a melhor forma de passar um conteúdo desse era romanceado. Então, o que ele fez? Romanceou do corpo com o irmão, contendo coisas da teosofia, como espírito devas, no meio do processo, e virou um livro muito leve, muito bonito de ler. Ele é romanceado, mas em cima das experiências do Peter Richelieu. Eu me lembro que quando eu li isso aqui, eu tinha 18 anos, ele falava de um hindu chamado Acharya, que chegava e dava uma pílula azul para ele tomava a pílula e saía do corpo. Veja, essa é a parte romanceada. É claro que não era assim. Agora, pílula azul hoje é outra coisa, né, o Fael? Tá brincando. O cara tomava pílula azul para sair. Hoje os caras tomam pílula azul para ficar no corpo. Para aterrar. Para aterrar, vamos chamar assim. Então, fazendo uma brincadeira, né? Mas é a parte romanceada. Teve gente que pegou isso ao pé da letra. Teve gente que chegou e falou: que pílula azul aquela que o Peter Richelieu tomava? Eu falei: pô, tá de sacanagem, você tá me perguntando isso. Porque não sabia que o livro era romanceado. Hoje em dia o pessoal quer a famosa pílula vermelha, né? Red pill, né? Depende do foco, do interesse. O interesse é para o corpo ou para fora? E aí você mencionou o termo devas, tal. Eu até relacionei isso antes aqui. Muito se pergunta, muito se tem dúvidas, né? Por conta dessas experiências, muitas vezes que até você mesmo relata, e aqui em alguns livros. A relação de deva, divindades, orixás, elementais... Cara, é difícil essa comparação, porque a expressão deva em sânscrito ela é muito vasta. Deva em sânscrito significa divindade. Dentro da concepção hindu, qualquer ser que venha de outro plano é um deva. Então, por exemplo, Shiva, Mahadeva, o grande deus, pelo menos para quem gosta dos Shiva e os yogis. Quem gosta de Vishnu vai pensar outra coisa, quem gosta de Brahma também. Mas Deva, por exemplo, veio um ser do céu, é um Deva. Então o termo Deva ele é muito elástico. Se você fala de uma entidade inferior, seria um Asura, em sânscrito. Só que, dentro do contexto hindu, se falava de seres elevados que não eram espíritos desencarnados e não eram divindades como Brahma, Vishnu, Shiva. E o panteão de divindades da Índia é enorme. Indra, Surya, né, Varuna, os deuses clássicos da época dos Vedas. Então passaram a falar de seres que estariam abaixo das divindades maiores, mas acima dos homens, e chamaram de devas. Para fazer um paralelo aqui para quem está assistindo entender, dentro de um contexto cristão, você tem os homens, Deus, entre os homens e Deus, os anjos, seres de uma evolução maior, que em nome do eterno ajudam as raças em evolução. Os hindus chamaram de devas. E outro detalhe, toda vez que eu falo isso, tem às vezes alguém que é católico que fala: você está dizendo que o meu anjo é um deva? Não, estou dizendo que culturas diferentes chamam a mesma coisa por nome diferente, que as pessoas às vezes elas ficam irritadas, que você falou algo, quem mandou ela ficar presa numa caixinha, só achar que o universo era aquilo? Então, existem nomes diferentes, em cultura diferente, para as mesmas coisas. Você vai na área do Oriente Médio, também se fala de anjos, mas não no contexto cristão. E é de lá que saiu toda a informação que depois tornaria o cristianismo. Jesus viveu ali. Então, Deva seria algo equivalente a seres celestes, seres divinos, que abaixo do eterno ajudariam os homens na sua evolução. E o livro melhor, eu fiz uma live com o Samuel no Consciência Próspera sobre isso, é O Reino dos Deuses, do Geoffrey Rhodes. Detalhe, Geoffrey Rhodes era cristão, cara, e fez um livro sobre devas. E aí a gente fala sobre essa referência de anjos, eu já conversei com muitas pessoas de várias vertentes. E muitas não têm, assim como os orixás, tá? Muitas não têm a referência humanizada, não é um cara com asa. Vem uma figura totalmente que não tem explicação. Porque se você pegar, por exemplo, o contexto na área afro de orixás, você pode personificar de um jeito que você entenda, mas pode pensar nisso como algo, uma força da natureza. Uhum. Então isso varia de cultura para cultura. Agora, a história do anjos com asa, dá uma olhada.
seres que estariam abaixo de Deus e acima dos homens. Veja, pairando acima dos homens. Para você pairar, você precisaria ter... Então surgiu no Oriente Médio a ideia de asas para esses seres, simbolizando uma elevação acima, pairando. E isso, quando chegou para nós aqui, no cristianismo básico, todo mundo começou a imaginar um anjo com um par de asa. Repara, nós estamos aqui achatados pela gravidade. Quem é que precisa de asa para voar? Águia, gavião, pombo. Bater asas para vencer a gravidade. Um equipamento, né, nosso, um avião, precisa de força e asas para planar. O que acontece, Fael? Você tem uma saída do corpo. O corpo espiritual não é afetado pela gravidade, você pode flutuar. Veja, você é um ser humano, você não é um anjo, e você flutua sem precisar de asa, se desloca sem precisar de asa. É o que o André Luiz, na série Nosso Lar, chama de volitação. Então, se você que é um ser humano, igual eu, com qualidade e defeito, é capaz de voar fora do corpo sem asa, imagina um ser elevado, vai precisar de asa para quê? Então, o contexto da asa é um simbolismo. Quando eu explico isso, tem gente que cai matando em cima. Não, eu acho que é, mas é só usar a lógica do que eu estou falando e ver se está correto. Agora, eu não estou falando que um anjo não é elevado. Eu estou dizendo que a ideia de asas é uma ideia humana sobre um ser que não é afetado pela gravidade. A história do anjo encostar com relógio, eu nunca vi nenhum ser desse com relógio. E na hora do horário de verão, eles vão adiantar 1 hora. Então, tem coisa que é simbolismo, e quando um ser desse aparece para um devoto, ele tende a tomar a forma do que o devoto acha. Só que em outra cultura a forma é diferente. Então, existem seres elevadíssimos, né? Alguns não têm sequer forma humanoide, quanto mais asa, relógio. E eu estou apenas ampliando o conceito, não estou negando, porque tem gente que fala, ele disse que não tinha anjo. Não, existem seres elevadíssimos. Agora, a maneira como cada cultura vê é a maneira daquela cultura. E às vezes é uma maneira humanoide, com asa, com características. Imagina, você está no Ocidente, como é que você vai imaginar um anjo negro? Um anjo chinês, como é que seria? Vai ter olho puxadinho? Então, as culturas se baseiam nelas próprias ao tentar falar de seres que existem. Mas a maneira que o ser humano vê é uma maneira muito fechada dentro da sua cultura. Quando alguém fala algo de fora, a pessoa fica irritada, mas você não está falando nada contra. Você está ampliando o conceito que para ela é pequenininho. Não, muito bom isso, Wagner, porque às vezes eu falo que eu sinto a vibração até de um orixá como uma força, como um mistério, como uma força, como uma energia inexplicável. Mas aí você tem a referência em imagens. Eu tenho umas imagens africanas que eu acho bonitas, acho que são bem conectivas, mas eu sei que aquilo não é o orixá, aquilo é uma Aquele referência. É o formato que os povos da África se referiam às forças da natureza. Aqui foi o anjo, ali o orixá, lá o deva. E eu não estou comparando nada, eu estou dizendo que cada cultura reveste o formato e a nomenclatura de acordo com os seus parâmetros diferentes de outra cultura. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas.